aqui apresentando. Gente, agora começa a gravação oficial. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro da Conexão de Psicanálise e Direito da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Esse ano, como proposta de trabalho, eu pensei em fazer uma articulação mais específica do direito de família com a psicanálise. E a Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, através do grupo de trabalho, Fórum Clínico, ou é só Fórum Clínico? Através do Fórum Clínico, trabalha a articulação da psicanálise com algumas outras áreas de saber, entre elas o direito, e como fruto desse trabalho, já realizou, desse trabalho mais específico com o direito de família, já realizou 2 congressos, não é isso? Sim. E como fruto desses congressos, recentemente lançou o livro, deixa eu pegar minha cola aqui, mas o título é bem simples e autoexplicativo. Isso, olha, Direito de Família e Psicanálise. E aí eu pensei justamente, como o lançamento do livro é recente, pensei em convidar as organizadoras para falarem um pouco do livro, mas é claro que falar do livro é falar do trabalho do fórum e é falar dessa articulação. Eu vou fazer uma breve apresentação das convidadas e passo a palavra a elas. Cecília Oliveira é psicanalista, estou aqui com a cola da orelha do livro. Graduada em Psicologia pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, analista membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, AME, coordenadora do Fórum Clínico da Infância e Adolescência da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória e atua há mais de 30 anos em consultório particular e como... Bom, hoje você não está mais como diretora da Escola Inclusiva, não é isso, Cecília? Recentemente você se desligou dessa função, não é isso? Dando uma atualizada aqui. Depois de 37 anos, mas tem 37 anos de trabalho em educação inclusiva. Muito bem. E é autora de diversos artigos publicados. A Cláudia Prete é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, analista membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, AME, e coordenadora do Fórum Clínico da Infância e da Adolescência. Coordenadora também da Comissão de Interdisciplinaridade do IBDFAM, que é Instituto Brasileiro de Direito de Família, na seção Espírito Santo, e vice-diretora nacional de interdisciplinaridade do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Atua em consultório particular há mais de 30 anos e como perita e assistente técnica em processos de varas de família. É também autora de diversos artigos publicados. Vera Saleme é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo e analista membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, AME, onde atualmente, é coordenadora do Fórum Clínico da Infância e Adolescência. Foi coordenadora de projetos Ressignificar e Tecendo a Rede, formação continuada para os profissionais do Instituto de Atendimento Socioeducativo no Espírito Santo, IASES, e da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente em conflito com a lei da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos da Presidência da República, organizadora do livro Adolescência, Violência e a Lei, e tem um dedinho da Cláudia bem aqui na orelha. Bom, é isso, tá. E pratica clínica em consultório particular, é isso. Há mais de
Não vou dizer quantos anos, o dedinho da Cláudia está bem aqui, eu estou com medo de dar um furo. 30 anos. 30 anos. De 30 anos. Pronto, é autora de diversos textos publicados. Sejam bem-vindas, queridas. Muito obrigada mais uma vez por terem aceito o convite. Obrigada, Lícia. Só explicando o dedinho, é porque o livro dela não chegou, e aí eu fotografei Isso. algumas coisas para ela. Exatamente, eu estava colando aqui do WhatsApp. A Andréia Calçada está falando que ela não está ouvindo. Melhorou, Andréia, agora? Boa noite, Márcia. Está conseguindo ouvir a gente agora, Andréia? O áudio está ok. Tenta sair e voltar. O Alexandre está sugerindo que você saia e volte, Andréia, porque, de fato, a gente está conseguindo ouvir. De repente, é um problema na hora que você entrou. Podemos começar, Alicia? Podemos? Sim, sim. Estão me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Bom, Então, gente, boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer a Alicia pelo convite, né? É uma alegria para a gente conseguir falar um pouco mais, ter espaço para falar um pouco mais a respeito de todo esse trabalho. Um trabalho de 6 anos, 7 agora, né? 7 anos. Nós paramos a conta no 7, né, Cecília? Já observou isso? Pode ser que tenhamos 8, então, tá bom. E é um trabalho bem interessante, a gente vai contar um pouquinho para vocês. Eu vou começar contando um pouco sobre o histórico do fórum, situar a contingência, né, desses eventos que culminaram quer dizer, que tiveram como resultado a publicação do livro, com vários textos de vários autores. Então, assim, e também agradecer a presença de todos, né? Tantas pessoas queridas que eu estou vendo aqui, eu não vou nem dizer o nome de cada um, é uma alegria. Felizmente, a gente tem essa possibilidade de estar no sistema online, né? E estar com vocês perto mesmo à distância, isso é bom demais, né? A gente queria estar perto em vários momentos, mas nem sempre é possível. Então, agradeço a presença de todos também. Olha só, gente, assim, como é que começou esse espaço? O Fórum Clínico é um espaço então, que existe dentro na Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, e nós estávamos uma vez, então, há mais de 7 anos, numa sessão, num evento sobre clínica na Escola Lacaniana de Vitória, e eu apresentei um trabalho sobre crianças, e no evento eu disse, olha, eu acho que a escola está precisando, a gente precisa fundar um espaço na escola que trabalha a questão da criança, né? E a partir daí a gente começou, a Cláudia, a Vera tiveram muito interesse em trabalhar a criança e a adolescência, a gente começou a conversar, nós três começamos a pensar o que seria esse espaço, e criamos, então, um espaço dentro da escola com algumas perspectivas. Um dos pontos que a gente fez questão de garantir é que fosse um espaço de interlocução com outros saberes, né? E que a gente pudesse tratar de questões contemporâneas que abordem a criança e a adolescente. Entre tapas e beijos, nós chegamos a esses acordos. Entre tapas e beijos, a gente vive isso ao longo desses anos, porque não é nada fácil. 3 psicanalistas com esse histórico, cada uma tem aí, né? E continuar ao longo desses anos insistindo nessa perspectiva desse trabalho, né? E aí, em determinado ano, começaram, a gente, então, desde o começo, foi trabalhando diversas questões que eram relacionadas à criança e adolescência, questões que relacionavam à educação, à medicina, né, a questão da medicalização, algumas questões do direito, e em determinado momento surgiu uma questão da alienação parental
bateu na porta e a Cláudia um dia disse: gente, a gente precisa conversar sobre isso, precisa trazer esse tema para a escola lacaniana, né, para o Fórum Clínico. E aí a gente começou a convidar algumas pessoas a trabalhar a partir. Esse foi o tema que disparou esses primeiros encontros com profissionais do direito de família, né? E a gente começou a fazer alguns encontros e as salas começaram a ficar muito lotadas, a sala lotava. Todas eram, esse encontro acontecia sextas-feiras e ainda acontece às 16 horas, uma vez por mês. E o pessoal do direito fazendo uma demanda enorme, né, em relação ao diálogo com a psicanálise. E isso a gente foi percebendo que, havendo tamanho interesse, a gente precisava alavancar, caminhar um pouco mais. E houve um contato com a doutora Janete Simões, que é desembargadora, e nos procurou para que a gente fizesse um evento em Vitória, junto com o Tribunal de Justiça, a partir de toda essa movimentação, que eram muitos operadores de direito que participavam desses eventos, juízes, advogados, promotores, procuradores, enfim, um pessoal que trabalhava em vara, psicólogos. E nós, então, realizamos um primeiro evento e com a parceria de vários profissionais, muita gente empenhada nesse evento, em parceria com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Foi feito o primeiro evento. Para nossa surpresa de todos nós, no primeiro dia de abertura das inscrições desse evento, tinham mais de 2.000 inscrições. E aí a gente percebeu que o negócio era muito sério, a demanda era de fato muito grande, né? O evento aconteceu, com a presença, a gente convidamos alguns profissionais da escola, e fizemos um evento sempre assim, eram pessoas do direito e de família e psicanalistas, né, que falavam em cada uma das mesas. Mas esse evento já foi o fruto de uma preparatória muito grande. Durante um ano nós fizemos encontros na escola lacaniana, sempre com ou um profissional da área da psicanálise, ou um profissional, um operador da área do direito, tratando de temas relacionados ao direito de família. E a gente ia vendo como as pessoas não conversavam muito sobre as questões que estavam acontecendo, né? O pessoal do direito tinha pouco espaço de diálogo, e mesmo de conversa entre as varas. Um processo estava a hora numa vara, o mesmo processo aparecia em outra vara, e não havia um diálogo entre essas pessoas. E o fórum foi um espaço que contribuiu para esse diálogo começar. Então, foi um trabalho muito importante e tecido a muitas mãos mesmo, né? Muitos profissionais participaram de todo esse preparatório e culminou no primeiro evento, né? Depois, quando acabou o primeiro evento, a gente teve uma demanda já de fazer um segundo evento, né? E aí a gente foi preparando já um segundo congresso, com também presença de muitas pessoas e com o mesmo processo de preparatório, com vários profissionais participando dessas preparações. E nesses congressos a gente teve presença, por exemplo, de pessoas assim de fora daqui. A Andréa Pachá esteve com a gente no segundo, e no primeiro o Zênio, como é o sobrenome do Zênio? Zeno Veloso. Zeno Veloso, que faleceu agora, né, no Covid. Faleceu o ano passado, inclusive. E foi uma fala maravilhosa, né, também. E, enfim, vários profissionais, o Nazar teve também no primeiro evento, várias pessoas de psicanalistas e operadores do direito família tiveram nesses dois eventos. E, ao finalizar os dois eventos, a gente entendeu da necessidade, face à demanda, né, tão grande, da necessidade de fazer uma publicação. A gente conseguiu reunir grande parte dos trabalhos que foram apresentados nesses dois eventos e fizemos, então, a publicação. O trabalho de publicação demorou um ano, né? Desde a primeira reunião, porque assim, a gente não tem um editor, né? É um trabalho coletivo. A escola tem a Secretaria de Publicação e esse trabalho é coordenado pela Secretaria de Publicação da Escola Lacaniana.
e nós fizemos todo esse trabalho aí juntos ao longo de um ano. Foi um trabalho muito interessante. A Celeste, que era então secretária de publicação naquele momento, não está aqui hoje, mas foi super o empenho dela, a dedicação, o entusiasmo com que ela tocou esse processo foi super importante para que o livro se concretizasse, né? E a insistência da Cláudia também, né? Cláudia também. A insistência da Cláudia com a questão do prazo, muito, né? Isso, né? Ela muito atenta. Gente, essas coisas não podem demorar, a gente tem que andar rápido, esse troço, essas coisas passam, tem um tempo, daqui a pouco prescreve não, já não vale mais algumas coisas que estão valendo hoje no direito de família. Então, assim, a Cláudia foi fazendo uma presença, um diálogo muito bonito, muito intenso, né? Com os operadores do direito de família, e surtiu muitos efeitos, quer dizer, ela já tinha um vínculo grande com essa área, ela depois vai contar um pouquinho para vocês, e isso se intensificou enormemente a partir de todo esse trabalho dentro do fórum, né? É importante dizer que assim, o fórum, ele hoje, como é que ele funciona? Nós, por muito tempo, trabalhamos as três em cima do mesmo tema. Atualmente, cada uma trabalha mais direcionada a uma área, mas as três dialogam muito, né? Então, a Cláudia atualmente dirige as discussões sempre em torno do direito de família e psicanálise, a Vera com a questão da adolescência, e eu tenho trabalhado a questão da criança. Nos últimos anos, a questão do autismo, né, que tem sido uma questão, um tema muito corrente, que demanda muito estudo, né? Bom, mas então, voltando ao livro, saiu então finalmente o livro, e a gente então vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro. Agora, eu queria que vocês ficassem muito à vontade para interromper e fazer pergunta a hora que vocês quiserem, né? Isso é um diálogo. Eu não vou apresentar o texto, não propus apresentar o texto inteiro, vou fazer um recorte. No livro eu tenho 2 textos publicados, vou falar um pouquinho disso, né? Não, é bom também antes lembrar o seguinte, o livro ele tem, além do histórico do fórum, a gente teve a honra, a alegria de poder contar com a apresentação da Gisele Groeninga, né? Que é uma autora muito... Assim, alguns autores, a gente foi beber na fonte de alguns autores durante esse período de estudo, né? E a Gisele foi uma delas, né? O Rodrigo foi outro, né? Esqueci o nome dela. Que teve Lenita esteve no evento com a gente, né? Inclusive, foi a Vitória participar do evento. E a gente teve, então, a alegria de ter a apresentação da Gisele, que é É importante, hein, Cecília, só para complementar, acrescentar a sua fala, a gente resolveu trazer recortes dos textos também, né, para não ficar só a discussão de como é que foi feito o livro, mas também trazer alguns recortes dos nossos trabalhos, né, assim, cada uma apresentou 2 trabalhos, né, e aí a gente vai trazer alguns recortes. Cecília vai começar hoje, né, e depois eu e Cláudia vamos dar continuidade. Eu só queria, Cecília, também lembrar do subtítulo, né, do livro, que juntou o nome dos 2 congressos, né? Ficou Laços, Rupturas e Judicialização dos Conflitos Familiares, né? Porque a gente pegou os nomes, os títulos dos 2 encontros, dos 2 congressos, e colocou como subtítulo do livro, porque eu acho que isso fala muito do ponto de interrogação, né? De onde que parte a nossa ideia dos eventos, né? Dessa pergunta a respeito do que está se passando com os excessos de judicialização que a gente tem testemunhado, né? Isso, esse significante judicialização ele é bastante importante, né? Ele toca na proposta de trabalho também da Conexão de Psicanálise e Direito para esse ano de 2022. Quando a gente fala
de judicialização e de rompimento de laços e subjetivação, a gente está inevitavelmente falando do direito de família. Por isso que dessa mas forma... agora, Lícia, mas agora tem uma novidade. Nós fomos lá, a doutora Janete Vargas, que é essa desembargadora, ela nos convidou para ir lá, né? Porque ela não pôde estar no lançamento, porque a mãe dela tinha falecido no dia. E chegando lá, para nossa surpresa, ela fez uma proposta de fazer um outro evento, mas aí ampliando, saindo só do direito de família, né? Incluindo a vara da infância e da adolescência, da violência doméstica e de órfãos e sucessões. Então, nós vamos fazer uma reunião na sexta-feira agora, com os juízes dessa área, para pensar num evento onde a gente possa dialogar com esses campos de saber no campo jurídico e com a psicanálise, né? Isso. Sim, sim, sem dúvida. A gente pode pensar, por exemplo, a partir do direito de infância, né? do direito que trata mais especificamente da juventude, por exemplo, o tratamento judicial que é dado para a questão, por exemplo, da pobreza. Ali, a judicialização toca nesse ponto. Eu digo isso porque trabalho recentemente, né, há cerca apenas de 2 anos, com direito de família, mas trabalhei durante 17 anos com direito de infância e juventude. E lá, a questão da judicialização passa muito pela questão de políticas públicas, de questões, né, de ordem socioeconômica, mas não deixa de ser uma judicialização, certamente, porque é um tratamento judicial que muitas vezes é o único tratamento que é oferecido para questões de ordem socioeconômica. Enfim, tem-se que pensar a judicialização através desse viés também, certamente. O que a gente foi verificando, e por isso o título do segundo congresso, que aconteceu em 2019, ele ficou, o subtítulo, né, ficou Os Conflitos Familiares e Sua Judicialização, por isso, porque a gente percebeu o quanto que conflitos estão indo para o tribunal, né? Dizendo, coisas que poderiam ser resolvidas de outras maneiras acabam sendo judicializadas. Coisas, às vezes, muito aparentemente simples. E o que acontece é que os operadores do direito, que são questões que estão ligadas muito à subjetividade, né? Questões emocionais, os laços emocionais. E os operadores de direito ficam muito complicados com isso. Então, a grande contribuição do diálogo, a Cláudia vai falar depois um pouco mais sobre isso, assim, é que a gente ajuda a instrumentalizar um pouco esses operadores a respeito dos processos subjetivos que podem estar se passando, a compreender alguns elementos que estão acontecendo, então, subjacente a esse conflito, que é aparente, para que ele não seja também uma peça de manobra nesse processo todo, né? A gente sabe, quer dizer, que a função do direito, ela tem uma função de ela é uma função de lei, ela vem incidir de alguma maneira, dando uma ordem, mas no sentido simbólico, né, daquilo que não está operando bem. Muitas vezes, uma intervenção tem uma função simbólica para aqueles que estão envolvidos, e é essa que seria, né, a grande maravilha, né, que se isso funcionasse dessa maneira. Mas, muitas vezes, o que a gente percebe é que os operadores do direito se embolam, né, nas suas próprias subjetividades, né, se enrolam nesse processo, né? Então, assim, eu acho que tem uma pergunta aqui a respeito de exemplo, né? Se pudesse ter uma prática. Isso, uma pergunta da Clara Chaves, isso mesmo. Se tem algum caso prático, né, que conseguiu mitigar um pouco essa judicialização, né? Talvez a Cláudia possa citar isso um pouco, porque eu me recordo muito do que a gente
vem tendo como depoimento desses profissionais é do quanto esses espaços favorecem o esclarecimento, né, do que está ocorrendo e que eles param de alimentar. Muitas vezes eles estão ali alimentando processos sem saber, alimentando conflito, ao invés de barrar o conflito, né, ao invés de eliminar o conflito, ou eliminar, enfim, mas de diminuir a gravidade do conflito. Às vezes eles estão sendo operadores ali, né, manipulados inconscientemente, evidentemente, mas para dar continuidade e fazer uma maior alimentação desses conflitos. Então, é um exemplo prático, assim, a gente pode ver se depois as pessoas, né, quer falar alguma coisa. Você podia começar a falar, Cecília, e depois a gente... Não, eu só fiquei... Eu entendi que a pergunta dela, assim, mas não sei se eu entendi a pergunta dela justamente, porque, na verdade, o Fórum Clínico, né, ele traz essa proposta de discussão e de reflexão a respeito, né, dessas questões, mas a gente trabalha muito nessa perspectiva de instrumentalizar os operadores, né, e não exatamente de intervenção na prática, né, assim. E aí eu entendi, não sei se eu me equivoquei, se ela quiser esclarecer, se a pergunta dela era de alguma coisa na intervenção prática ou se ela queria, na experiência da gente, algum exemplo nesse sentido. E aí eu acrescentaria ainda, antes de passar a palavra para a pessoa que fez a questão, que seria, na verdade, assim, é uma troca, né? Assim, a gente oferta os significantes da psicanálise, tentando fazer uma leitura do que se passa na alienação parental, na guarda compartilhada, nessas questões que aparecem, esses conflitos que aparecem no judiciário, e, ao mesmo tempo, essa escuta, né, desses profissionais também nos instrui sobre a clínica contemporânea, né, de como é que o sujeito está posto na contemporaneidade, né? Então, isso tem nos instruído bastante também. Então, na verdade, é uma troca que a gente tem aprendido bastante, né, com essa experiência, né? Compreendi. Agradeço a manifestação. E a pergunta, sim, foi no sentido do que a Cláudia interpretou, mas aí eu compreendi, então, assim, o escopo do projeto, que seria algo assim preventivo, né, digamos assim, não, mas seria interessante, né, que houvesse um mecanismo de participação, assim como tem as câmaras de mediação, né, para que esse saber interdisciplinar, né, e essa possibilidade de mudança da interpretação do próprio sistema jurídico, né, ao longo, né, depois da demanda instalada, né? Mas aí eu vou continuar aqui observando, refletindo. Obrigada, hein? Clara, inclusive, foi interessante você lembrar, porque eu tinha anotado para dizer isso. Assim, uma das razões da demanda da desembargadora doutora Janete, ela é uma demanda em relação ao trabalho dos operadores do campo da psicanálise, porque ela é uma grande incentivadora do trabalho de mediação e faz um trabalho importante de capacitação de mediadores, né, dentro da possibilidade dos limites possíveis, mas ela é uma grande incentivadora. E ela entendeu que o trabalho, que essa interlocução, esse diálogo da psicanálise com o direito de família podia favorecer a formação desses mediadores, né? E a fala dela, inclusive, no Congresso, foi em cima da questão da mediação, né? E muitas vezes se discutiu a questão da mediação, né, nesses encontros. Então, é isso mesmo, quer dizer, como a Vera lembrou, isso é uma coisa de mão dupla, né? Quer dizer, a gente aprende muito, instrui a nossa clínica, instrui, inclusive, a gente consegue repensar conceitos, né? Por exemplo, o que eu trabalhei no primeiro texto, né? Eu trabalhei a questão da alienação parental, e me veio aquele filme do Almodóvar, e por isso o título ficou A Pele que Me Habita, né? Considerações sobre alienação parental. Porque eu tentei fazer nesse texto uma distinção
entre o conceito de alienação parental no campo do direito e o conceito de alienação no campo da psicanálise, né? Porque isso foi uma primeira, quando a gente começou a dizer, mas o que é alienação parental? Quer dizer, vamos distinguir um pouco essas coisas, e, obviamente, numa linguagem que, né, possibilite uma comunicação, né? Quer dizer, sem entrar em grandes detalhes nos termos técnicos da psicanálise, mas o conceito de alienação em psicanálise é um conceito muito caro na psicanálise, nós sabemos, né? Nós trabalhamos com psicanálise. Quer dizer, ele é um processo, é uma operação lógica fundamental na constituição do sujeito, né? E quando ela é tomada pela perspectiva do direito, ela tem um outro viés, completamente outro. Quer dizer, a alienação parental no campo do direito é outra coisa, né? Mas eu vou ler um parágrafozinho aqui que me ajuda a pensar, e até o que eu recortei para trazer, eu disse pensando assim, ó, quer dizer, o conceito de alienação em psicanálise é isso que eu acabei de dizer, né? Então merece essa distinção. E uma distinção entre alienação como operação de constituição do sujeito, né? Da alienação parental quando essa se estabelece no falante, quer dizer, essa alienação parental no campo do direito. E eu digo, vamos adiantar que o que acompanhamos na clínica é que a criança ou adolescente em situação de alienação parental não se encontra como sujeito de desejo, né? Eu olhar, eu fiz um trabalho voltado para pensar a criança, que posição, como é que a criança está nessa situação, né? Percebemos um sujeito alienado aos ditos do alienador, ou ainda alienado ao sintoma do alienador, como se estivesse revestido com a pele do alienador, fazendo aqui uma alusão ao filme A Pele que Me Habita, do Pedro Almodóvar. Quer dizer, a questão, isso que é muito difícil assim, né, na clínica, né, porque o que aparece é essa criança da nossa clínica, essa criança que chega na nossa clínica está nessa situação, né? Ela tá subdita a esses ditos daquele que está, né, exercendo essa alienação. E ela, obviamente, não sabe disso, mas esse que está nessa posição está, muitas vezes, esse alienador, está né, preso numa posição sintomática, também sem saber, evidentemente, também de uma forma inconsciente. Mas isso chega no consultório, né? E o trabalho de distinguir aquilo que é dessa criança, o que é específico dela e o que vem, né, a partir da fala desse outro, é o que, né, no caso da nossa condução, vai se poder trabalhar ou não, né, com os limites e possibilidades, mas algumas vezes com muitos limites. Né? Cecília, eu pensei até em citar aquele caso que eu atendi, um trecho que eu acho que representa bem o que você está falando, né? Eu atendi uma criança, posso falar? Sim, claro. Eu atendi uma criança que estava no meio de uma briga judicial horrorosa, uma briga, um litígio, e ela chegou aos 4 anos no meu consultório e já desde bebê ela estava, né, nessa confusão da briga dos pais pela posse, pela guarda da criança, né? No momento que ela chega, ela está com a guarda unilateral do pai, e aí ela vem com o discurso inicial, a criança, assim, que a mãe era um monstro, ela fazia desenhos e tinha sempre um monstro, alguém ameaçador, né, assim, e a mãe sempre nessa posição de ser esse monstro, né, essa figura aterradora. À medida que o trabalho foi dando prosseguimento, né, ela era uma criança muito tensa, né, assim, muito tensa mesmo, e aí ela foi relaxando um pouco e foi desmontando essa dureza que ela chega, né, ela foi desmontando, e aí ela começa a trazer a seguinte questão, ela fala isso de forma textual, e eu fui convocada pelo judiciário para ir lá para dar um depoimento, que existia uma coisa criminal contra a mãe. E aí, eu chegando lá, eu falei exatamente o que eu vou falar para vocês. A criança chega para mim, e fala assim, por que meu pai não gosta da minha mãe?
Então, assim, ele começa... E, assim, eu queria ficar... Assim, teve outra sessão que ele falou assim, eu queria ficar, assim, os mesmos dias que eu fico com a minha mãe e com meu pai. Tipo, se minha mãe... Eu fico 3 dias com meu pai, eu quero ficar 3 dias com minha mãe. Se eu fico 4 dias... Então, a criança, ela foi desconstruindo essa pele que habitava, ela foi esgarçando, né, que era uma pele, que era o discurso do pai, e pôde, então, mostrar, né, assim, que a presença da mãe, com todas as questões que a mãe trazia, e também o pai, que são 2 pessoas complicadérrimas, né, mas que, com dificuldades enormes, mas que ela queria conviver com a mãe como o pai, ou seja, ela fala da guarda compartilhada, né, e foi muito interessante esse caso, porque ela foi desconstruindo esse discurso, essa pele, como Cecília coloca essa metáfora, né, da pele que a habitava naquele momento, e aí ela modifica, né, desconstrói, e aí o pai, o que acontece? Ele retira essa criança da análise, né, óbvio, né, porque ele queria que eu desse um laudo para, inclusive a mãe nem ter acesso à criança, né, que a guarda já era dele. Estou falando de um exemplo aí, né, Clara? A criança já estava com a guarda unilateral do pai, e ele pede para que a mãe não tenha acesso à visitação, que fosse uma visitação acompanhada, né? E ele disse para mim claramente, eu só vou parar esse processo quando eu conseguir prender a mãe, né? Enfim, só para trazer um exemplo. Que mãe que ele quer prender, né? Que mãe que ele quer prender. Essa frase é ótima. Só vou parar esse processo quando eu conseguir prender a mãe, é ótimo. Boa escuta. É verdade. O significante que você trouxe também, Vera, antes de falar que o pai desejava guarda, você falou posse, né? Porque nos casos de alienação parental é de posse que se trata, né? Não de guarda, porque guarda assim, é função dos pais, inclusive, guardar os filhos de suas sanhas gozosas. E é justamente isso que a gente não vê acontecendo nos casos de alienação parental, onde a criança realmente não fica como sujeito nem de desejo, nem de direitos, ela fica como um objeto de gozo, não guardado, né? Então, de fato, quando se trata de alienação parental, trata-se de posse, não de guarda. E o sofrimento da criança assim, muito bom. É uma coisa enlouquecedora, né? Assim, enlouquecedora, porque, na verdade, essa diferença que a gente consegue fazer, teoricamente, com tranquilidade, entre o conceito de alienação para a psicanálise e o conceito de alienação parental, essa diferenciação na prática, na teoria, ela é muito tranquila de fazer. Só que, na verdade, a criança se constitui na alienação. Como é que você vai separar a alienação constitutiva da alienação parental? Porque estar alienado ao discurso do outro, né, é constitutivo. Então, como é que você faz para separar a criança desse discurso do outro quando esse discurso é um discurso alienador? Né? Como é que você faz para não jogar fora a criança junto com a água do balde? Então, assim, a questão da alienação, né, como operação lógica na constituição do sujeito, é um processo que acontece, a alienação e separação como operação lógica, ela acontece, né, assim, várias vezes na constituição do sujeito, né, vai e vem, é um processo de separação que não é de uma vez por toda, né. Eu acho que assim, a questão do alienador, né,
não é que a criança está assujeitada ao desejo da mãe, né? Não é isso. É muito rico quando você vê isso. É difícil, mas é muito rico ver isso, porque você vê uma divisão, mas não é uma divisão subjetiva. Você não é um sujeito dividido subjetivamente no sentido lacaniano, né? Não é uma divisão do sujeito que está encenado. É uma divisão onde ele, ora aparece com o seu desejo, ora aparece na pele do alienador. Isso parece muito evidente na clínica, sabe? Quer dizer, eu tenho falas de criança que, assim, me recordo de uma menina que estava muito relatando para mim, com muita raiva, com o discurso muito montado, muita raiva, sem querer estar com a mãe, em função de não queria estar com ela em determinado momento, etc. E muito ódio relatando isso no consultório, mas é uma coisa forçada, muito forçada. Quando ela tem a oportunidade, em determinado momento, na sala de espera com a mãe, e a mãe consegue quebrar a partir de uma proposição que ela faz com a filha, aí você vê comparecer ela com uma posição mais desejosa da criança, completamente distinta. Mas é um contrário entre o que você escutou dentro do consultório, que apareceu ali na sala de espera, que é muito absurdo, né? Então, não é assim, não é uma divisão subjetiva, porque não é o sujeito do inconsciente que está comparecendo, né? Quando a gente fala de uma divisão subjetiva, é o sujeito inconsciente que comparece, né? Essa divisão que a criança experimenta é uma divisão entre o que ela traz de traço dela. Eu penso assim, né? Isso para vocês, se vocês quiserem trocar uma ideia a esse respeito, e aquilo que ela está portando de peso do alienador sobre ela, né? Porque, assim, eu acho que assim, a alienação parental ela só acontece, né, se, de alguma forma, a criança cai nessa armadilha, né? Ou, como disseram aqui, às vezes é com o idoso, né? Às vezes é com o idoso, porque alguns não caem. Alguns, por mais que esse discurso se estabeleça, alguns não caem, né? Mas, quando cai, é um negócio muito difícil, né? Cecília, tem também a questão... E a minha pergunta... Quem quer perguntar? Não, Vera. A minha pergunta é, quando a criança cai, nesse discurso alienador, ele não se torna parte da constituição subjetiva dessa criança? Então, assim, eu acho que a questão é super interessante. Agora, o que uma clínica, isso é uma pergunta que eu me faço nesse texto, né? Qual é a direção da clínica com a criança nessa situação, né, de alienação parental, né? É justamente de dar o recorte da posição de desejo dela. Isso possa ser, ela possa encontrar o espaço do desejo dela, porque é isso que não comparece. Quando ela está nessa posição de alienação, ela não comparece subjetivamente, quer dizer, no sentido o sujeito, esse sujeito não comparece. O que comparece é a fala do alienador. E aí são crianças, muitas vezes, que vêm com um discurso muito aparentemente adulto, sabe? Quer dizer, a fala muito montada, muito estruturadinha, né? Então, assim, eu acho que o nosso trabalho, né, do analista será a insistência que essa constituição subjetiva se faça, que ela possa fazer o caminho da questão do desejo dela, né? Isso participa. Tem uma questão aí que é importante nisso que vocês estão discutindo, né? Assim, até só para situar, a gente pensou em como ia ficar pouco tempo para as três falarem, de deixar a Cecília falar mais, né? Então, assim, só para situar. Mas tem uma questão dentro do que vocês estão discutindo que é importante a gente distinguir, assim, em termos de intervenção, né? Porque tem pessoas aqui de várias áreas de trabalho e de saber, né, que estão aqui.
existe algo em torno do que é o trabalho, nesses casos, da alienação parental, nesse trabalho que se faz na clínica, né? E no nosso caso, na clínica psicanalítica, né? Ou com outros profissionais que não têm a psicanálise como referência, mas que trabalham na clínica, inclusive a modificação da lei da alienação parental, né? Acentuou essa coisa do tratamento psicológico. Então, esse é um ponto de discussão. E aí a gente traz, né, assim, uma série de questões aí que a gente escuta e que pode intervir de algo, de uma possibilidade de modificação subjetiva, né, nesses que estão atravessando essa situação, e existe, do ponto de vista dos diagnósticos, das perícias, e das intervenções dentro do campo do judiciário, né? Assim, que também, muitas vezes, entram como uma questão que a gente precisa discutir também, né? A Cecília pincelou aí uma parte importante do quanto que, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade de que esse campo venha como esse barramento de gozo, né, que uma decisão aí possa ser respeitada e funcione como um certo barramento de gozo, mas também, muitas vezes, tendo os próprios operadores, né, tanto às vezes até profissionais psi, né, de um modo geral, operando como alienadores, né, contribuindo para o processo de alienação. Então, eu acho que são duas vertentes de discussão que é importante a gente colocar que elas existem para poder situar de onde a gente está falando, né? Assim, eu acho que tem um ponto da constituição subjetiva que nos interessa muito na escuta da clínica, né? E que é importante e que a gente precisa alertar para esse outro lado da intervenção jurídica, do quanto que isso tem importância e tem lugar e precisa, né, ser acompanhado. Não sei se eu fui clara. Foi ótimo. E eu ainda acrescentaria uma outra questão, né, também que é preciso, que inclusive é o que eu vou abordar no trabalho que eu escrevi, da alienação parental, que é a posição dos pais. Cecília trouxe a questão dos filhos, e aí eu vou trazer, né, no momento que eu for abordar essa questão, da posição dos pais, né, do alienador, no caso, né, que também é uma outra coisa. Então, tem a posição do filho, né, do ponto de vista psíquico, tem a posição dos pais, né, desse encontro aí conjugal, e também tem essa posição do campo jurídico. Eu, inclusive, na segunda parte do meu trabalho, eu abordo um pouco isso, que eu acho que também, só para um comercial, assim, para quando eu for falar, é que, na verdade, eu acho que tem uma captura de gozo, né? Essas questões, elas tocam nos pontos de todos nós, inclusive dos operadores do campo jurídico. Então, é por isso que os processos, eles ficam eternos, né? Quase. Então, eu acho que tem um ponto aí dessa clínica, né? Dessas questões que ocorrem, que são pontos que capturam os operadores do direito. Mas eu vou falar melhor. Ótimo, ótimo. A Tereza gostaria de fazer uma intervenção também, e aí eu acho que temos mais 8 minutos apenas. Eu já queria só, antes da Tereza falar, rapidinho para pegar o gancho da Vera. Então, como vocês viram, a discussão é extremamente rica, não cabe em 1 hora. A gente se deu conta disso, né? Assim, que de fato que é o nosso tempo, é o nosso espaço aqui de 1 hora. Então, já para a Vera já deu o spoiler de que vamos continuar aqui a nossa conversa na próxima reunião, né, da Conexão, no próximo encontro da Conexão, que acontecerá daqui a 2 meses, em junho. Tá, Tereza, por favor. Ok. Não, nesse sentido, né, mais ou menos o que a Cláudia falou, de distinguir essas intervenções com a clínica psicanalítica, com a criança, no sentido de que, como o exemplo que a Vera trouxe,
da criança poder ter um espaço desejante, ou seja, ela constituir ali um sujeito. Porque o discurso alienante constitutivo, ele porta um enigma, né? A criança, de alguma maneira, vai lidar com um discurso que lhe passa um enigma, então, que vai dar um espaço para que ele subjetivamente se constitua. O discurso da prática alienante, eu lamento que tenhamos que usar a mesma palavra, discurso, ele não porta um enigma, ele é muito mais um discurso aprisionante. Eu não gostaria de dizer discurso, mas não acho outra palavra. É uma demanda, muito mais do que um discurso, é uma demanda de posse. Isso é que faz a distinção, eu acho, dessas duas abordagens que a Cláudia colocou. Olha, maravilha a apresentação de vocês. Ótimo, Tereza. Excelente. Excelente. Meu Deus. Muito bom, acho que era Tereza, só para trazer um adendo a isso, essa criança que fez essa virada, teve um dia, depois de acontecer desses processos todos, blá, 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 que eu fui, e ela, né, o pai interrompeu o tratamento, ela fugiu de casa com 4 anos, ela já estava com 6 anos, passaram-se 2 anos, fugiu de casa, a mãe mora no mesmo bairro que o pai, fugiu da casa do pai, saiu pela rua à noite, às 10 da noite, para ir para a casa da mãe. A criança conseguiu que a guarda fosse compartilhada, que até então era unilateral. Ela conseguiu. Pegaram as gravações dela correndo na rua, ela saindo sozinha de casa, fugindo do prédio, pegaram todas as câmeras até ela chegar na casa da mãe, às 10 da noite, no domingo. Impressionante. Que incrível, né? Isso é muito interessante, né? Porque agora, nessa proposta, né, eu acho que todo mundo que acompanha um pouco essas discussões a respeito da alienação parental acompanhou os pedidos de revogação da lei de alienação parental e toda aquela discussão, né, assim, totalmente sem fundamento e equivocada, mas isso provocou uma coisa que, na minha avaliação, foi muito interessante, que foi uma proposta de modificação de alguns pontos da lei, e, nesse sentido, um dos ganhos, inclusive a relatora, né, agora foi aprovada e foi para a sanção presidencial, a relatora foi a senadora Rose de Freitas, que é aqui do Espírito Santo, inclusive. Uma das coisas que eu acho que melhorou é um pouco essa questão do lugar do acompanhamento psicológico, da possibilidade, né, dos tempos das avaliações, dos laudos, isso tudo foi bem melhorado na questão dessa proposta que está indo agora para a sanção presidencial, que eu acho que ajuda, porque a gente que testemunha essa escuta, a gente vê o quanto que é importante, né, que uma escuta e uma intervenção possa acontecer nesses casos, né? Porque a criança está ali muito vulnerável, ou a criança, ou o idoso, como alguém lembrou ali no chat, né? Assim, se isso não pode ser passível de uma intervenção, é muito difícil que espontaneamente isso possa se dar, e não tem aplicabilidade direta de lei, né? Não adianta só, se não for possível um trabalho, por isso a importância da interdisciplinaridade e dessa sensibilização que eu acho que a psicanálise pode trazer, né? Assim, se não houver isso, é muito difícil que, de fato, alguma modificação possa acontecer nessas situações, né? Exatamente, porque a lei ela não tem força por si só, né? A gente sabe disso, né? Só que assim, a minha questão, assim, é porque esse caso que a Vera cita, ele é muito mais da ordem, a gente sabe disso, da exceção do que da regra, né? E, em via de regra, muitas vezes a criança fica submetida,
Sem voz, né? adoece. Sem voz, né? Sem voz sem escuta e sem voz, né? Sem escuta, sem voz e, às vezes, aderida a esse discurso alienador. Esse é que é o ponto, né? E aderida de uma forma, concordo com o que a Tereza falou. É claro que essa distinção ela é fundamental, ela faz toda a diferença, com perdão da redundância, mas muitas vezes uma coisa vem superposta à outra, né? E aí esse discurso alienador, ele também ele está imbricado, ele está imiscuído na fundação psíquica daquele sujeito criança. Era isso que eu queria trazer. Entende? No submetimento ao outro, no adoecimento psíquico, enfim. Mas foi só uma questão que me... psíquico e físico também, né? Físico, porque é tão forte a coisa que assim a criança paga com o corpo mesmo. A gente sabe disso, né? E é um manejo muito delicado, muito delicado na clínica, porque, em via de regra, você está trabalhando ali com um dos genitores que quer manter o status quo da alienação. Né? E o seu trabalho vai na contramão disso. Então, como é que você faz para manter a criança no tratamento, né, nos atendimentos, tendo que lidar com esse manejo aí? É muito difícil, é muito desafiador. Quer dizer, Lícia, e quando chega, né? Quando a criança tem essa oportunidade, né? De ter um espaço de... Oi? Tem alguém com o microfone aberto. Eu estava olhando o chat ali, Cecília Agostinho dando os parabéns. Ele é uma das inspirações, né, nessa articulação do direito com a psicanálise, né, Agostinho? Obrigada pela presença, pela escuta. Você é uma das inspirações que a gente tem para ficar nessa insistência, né? Temos ainda muito trabalho conjunto, né? A coisa acabou rendendo muito. Com certeza. Super contente de ver este evento e de saber dessa demanda de 2.000 inscritos, né? Quer dizer, muito significativo. É muito interessante, é impressionante. Começou há mais de 30 anos, vingou. Isso aí, você estava lá há mais de 30 anos como pioneiro nessa articulação, né? Você plantou a sementinha, você, Renata, né? Também. Isso aí. São vários. Sim. A Andréia Calçada, que está aqui também, é uma referência nessa área da alienação parental. A Andréia podia aparecer, Andréia, cadê você? A Andréia tem muito a dizer sobre essa questão da alienação parental também. Verdade. Minha conexão falhou na hora de agradecer a participação do Agostinho, que, como a Vera, a Cecília e a Cláudia já disseram, é um pioneiro, é um dos pais, dos nomes do pai. Ai, está caindo. A conexão dela está fraca. O microfone dela está ruim. A conexão dela está fraca. Mas é isso mesmo, assim, uma inspiração e entusiasmo do Agostinho transmite para todos nós até hoje. Né? É isso aí. Muito bom, muito bom. Meninas, eu só quero falar rapidinho, agradecer, dar parabéns a vocês. Foi uma excelente ideia trazer esse trabalho aqui. Eu acho que é o primeiro episódio da primeira temporada, porque há muito a falar sobre esse tema,
E, claro, ninguém esquece como o Agostinho foi ali devagarinho e dando passos nessa direção, que é muito importante. Mas eu acho que é importante vocês dizerem aqui como é que a gente adquire o livro. Já tem outras pessoas perguntando. E obrigada a todas, tá? Parabéns. Obrigada, Helena. Então, a gente colocou no chat, alguém colocou agora no chat aí o telefone. Nós estamos, você colocou o telefone da escola, mas no site da escola ou no Instagram da Escola Lacaniana de Vitória, na bio já tem um link que vai direto para a página onde tem a venda dos livros também, né? Isso facilita um bocado, né? Eu estava aqui, antes de começar, eu estava dizendo, eu só vou ler um parágrafo, acho que vai dar para a gente falar todo mundo junto, enfim. E eu nem contei, nem sei se vai dar tempo, mas pelo menos quero dizer que o segundo trabalho que eu fiz é uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é a respeito da escuta de crianças em juízo, né? Eu discuto um pouco essa questão e trabalho a questão da transferência, né, do lugar do operador do direito nesse momento dessa escuta, né? E aí, se a gente tiver a oportunidade da próxima vez, a gente conversa um pouco mais. Porque é mesmo isso que a Vera estava lembrando, eu até começo um dos textos falando disso. Esse tema é tão difícil e envolve tanto, fisga cada um de nós, porque mexe em pontos muito estruturais de todos nós, né? Todos nós, quer dizer, de alguma maneira, vocês veem, não é à toa que se faz, a gente acaba fazendo uma confusão entre alienação constitutiva e alienação parental, quer dizer, é necessário distinguir, mas há um processo psíquico aí que tem seus pontinhos de similaridade, de aproximação. E, portanto, são algumas questões que nos fisgam numa posição de gozo bastante delicada. Imagine o operador do direito que não tem nenhum saber e nenhum saber fazer com essa questão gozosa de si mesmo, né? Então, eu acho que esse é um ponto que fica aí como uma provocação, quem sabe, para o próximo encontro. Isso aí. Lícia, voltou? Opa, voltei. A minha conexão está super instável. Eu perdi algumas falas, não consegui ouvir a Helena, enfim. Mas o nosso tempo esgotou, né? A gente vai voltar. Estão me ouvindo? Estão conseguindo? Sim. A gente vai voltar a estar juntas aqui, juntos, com as nossas 3 convidadas, e na edição de junho da Conexão. Tá bom? Muito obrigada, Cecília, obrigada a todos. Vera, Cláudia, Sandra, Agostinho, Andréia, Bebel, que esteve aqui, todos. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite.